Capítulo 3. O fim no começo. A superfície do lago da igreja estava totalmente congelada. Uma camada de neve salpicou o solo com manchas brancas como nuvens terrestres em uma paisagem pintada. Luzes cintilantes e multicoloridas brilhavam na escuridão da noite, proclamando a temporada de férias. Por semanas estivemos observando o Natal. A ocupação das atividades da igreja finalmente diminuiu e os presentes tradicionais já foram colocados em uso ou trocados por algo mais adequado. Era o último dia do ano. A meia-noite estava quase chegando e nas cidades ao redor do mundo as pessoas se reuniam para dar as boas-vindas ao novo ano. Estávamos prestes a entrar nos últimos dias do século XX. 1999 foi o fim do começo, no que me dizia respeito. Tive a forte sensação de que estávamos vivendo nos dias descritos em Mateus 24, versículo 8, que diz: todos estes são o princípio das dores. Jesus chamou de o início das tristezas, mas uma tradução alternativa desta frase seria dores de parto. Eu não estava preocupado com os pessimistas ou preocupado com todos os avisos apocalípticos. Minha maior preocupação era que pudéssemos perder as oportunidades incríveis que Deus estava preparando para nós nos dias que viriam. Este não era um tempo para desgraça e tristeza, era um momento de saudar a liberação dos propósitos de Deus na terra. Seu grande plano para a humanidade e sua igreja, pré-determinado desde o início da criação, estava se revelando diante de nossos olhos. As nações estavam clamando em dores de parto e a igreja estava gemendo com a plenitude do propósito de Deus. Os maiores dias de colheita espiritual ainda estavam por vir. Subtítulo: A saudade do meu coração. Cedo na manhã seguinte, 1º de janeiro, fui para o meu escritório para buscar a presença de Deus. Eu sentia tanta urgência em meu espírito. Eu precisava desesperadamente ouvir de Deus. Aqueles foram dias críticos e eu sabia que não poderia continuar sem sua presença e orientação. Confiei que ele me mostraria tudo o que eu precisava saber, pois ele declarou: sei os planos que tenho para vocês. Jeremias 29:11. Ele sabe exatamente o que deseja fazer em sua vida, exatamente como deseja usá-lo. Eu me peguei pedindo novamente por seu perdão e misericórdia, enquanto as palavras saíam do meu coração. Ocupado, 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 eu disse, confessando a ele. Há tantas escolhas a fazer, Senhor, e tantas vezes eu escolho o que tenho à mão em vez de ti. Parece que tudo mais tem precedência sobre você. Mesmo as coisas mais mundanas e insignificantes desviam minha atenção e me impedem de passar mais tempo na sua presença. Muito do que estou fazendo é administrativo e dirigido pela minha mente. Eu sou como um robô executando os movimentos, apenas fingindo ser espiritual, mas por dentro anseio por quietude e intimidade com você. Sua presença parece inatingível, você parece tão distante. Até meu senso de chamado e unção está em declínio. Eu me sinto tão incompetente para ministrar aos outros.
Meu poço está seco, Senhor. A intensidade da vida me drenou espiritualmente. Mas Tu és tão fiel e amoroso, Senhor. A Sua graça e misericórdia são como pedras preciosas de valor inestimável. Elas brilham com um brilho incomparável às coisas mundanas. Eu sinto muito, Senhor. Eu negligenciei a maior coisa. Eu fui me prostituir atrás do mundo e dos prazeres pessoais. Como pude ser tão cego e tão incrédulo? Senhor, restaura meu primeiro amor por Ti neste ano. Não por causa do que devo fazer, não para que eu possa ser um ministro e ter sucesso, mas porque Tu és mais do que meu Pai e meu Deus. Você é o meu melhor amigo. Ajuda-me a fazer as escolhas certas hoje e nos dias que virão. Minha vida com Você, o devocional e a intimidade foi tão negligenciada. Hoje isso muda. Faça-me espiritualmente vivo novamente. Ensine-me seus caminhos, Senhor, e agracia-me para ser um homem segundo o seu próprio coração. Ver Atos 13, 22. Ensina-me como ser um pai espiritual. Ver 1 Coríntios 4, 15. Ajuda-me a ser o tipo de pessoa que Você deseja que eu seja em todos os aspectos da minha vida. Acima de tudo, desejo ouvir a Tua voz e conhecer a Tua vontade e os Teus caminhos. Quero ser um bom pastor e líder e um servo fiel. Senhor, deixe-me ser como Enoque. Anseio ser seu amigo. Quero caminhar contigo, exatamente como Enoque o fez. Subtítulo: O degelo. Fiz uma pausa para ouvir o que o Senhor poderia me dizer. Deus fala conosco quando esperamos nele. Considere quantas vezes o Novo Testamento registra as palavras de Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus quer falar a todos os seus filhos, incluindo eu e você. Ele tem muito a dizer, se apenas ouvirmos. Enquanto esperava em Deus, uma consciência aguda de Sua presença encheu a sala. Meus olhos estavam fechados e instantaneamente tive a visão de um lago congelado com gelo branco e espesso cobrindo. Pessoas vinham patinar na lagoa. O gelo formava uma barreira fria e dura que os separava da água embaixo. Os skatistas estavam usando a superfície externa da lagoa e aproveitando-a, mas não perceberam a vida que existia nas profundezas abaixo. Então o Senhor falou: Você é como esta lagoa, meu filho. Eu coloquei muita riqueza e profundidade em sua vida, mas você não permitiu que outros compartilhassem, porque você esfriou e se endureceu. Há muitas pessoas que amam você e gostam da sua irmandade, mas você as manteve na superfície. Mas eu digo a você, este é o ano do degelo e da quebra do gelo. Eu vou amolecer seu coração. O calor do meu amor por você vai derreter seus medos congelados e intimidação. Vai dissolver o endurecimento que resultou de muitos anos de batalha e guerra que você experimentou na minha igreja. Não tenha medo, porque esta ternura em sua vida será como a primavera para muitos que oraram por você e ansiavam por sua libertação. Você aprenderá uma nova compaixão e amor pelas pessoas.
Você vai chorar e seu coração vai transbordar de compreensão. Meu desejo é amar e encorajar os outros através de você. Não se detenha mais. Você não precisa temer os homens ou ser intimidado por ninguém. O gelo está começando a derreter. Este será um ano de vir a ser, não de fazer. Seu sucesso e bênção residem em ser o que eu designei que você fosse. Assim como eu o aceito pelo que fiz você ser, os outros também o reconhecerão por quem você é em mim. A verdadeira paz, o descanso e a fecundidade podem ser encontrados aceitando e desfrutando o que chamei você para ser e fazer. Você não precisa mais se esforçar. Liberte-se para mim e deixe-se levar. Estou exigindo que você dê aos outros o que eu dei a você. Libere meu amor, bondade, sabedoria, carinho, conselho e profecia. Ensine minha palavra do fundo do seu espírito. Minha verdade fluirá através de você quando estiver para ministrar. Este é um ano de profundidade. Farei com que você retire sabedoria e verdade da minha fonte de revelação. Será como um gole de água fresca para todos que eu enviar para você. Cuide bem do seu espírito diariamente na minha presença. Se você fizer isso, vou usá-lo para construir a minha casa. As palavras do Senhor foram como uma chave abrindo a porta do meu coração para Ele. Eu podia realmente sentir que estava começando a derrubar as barreiras que havia construído para me proteger. As feridas que recebi de outros cristãos certamente não eram incomuns ou únicas. Você pode estar construindo paredes de proteção ao seu redor agora. Você pode estar curando feridas causadas por pessoas na igreja. Mas Deus está no negócio de curar e restaurar seus soldados, e Ele não negligenciará curar e restaurar você também. Subtítulo: O Labirinto. Durante as 3 primeiras semanas de janeiro, Deus continuou a ministrar a mim por meio de várias visões poderosas. Na primeira visão, Deus me deu a imagem de um labirinto muito grande em forma de um labirinto quadrado. Eu estava suspenso bem acima dele, olhando para baixo de uma altura suficiente para ver todo o recinto. Era um labirinto enorme com muitos corredores e passagens, todos parecendo levar a becos sem saída. Nesta visão, eu me vi entrando no labirinto. Enquanto tentava encontrar meu caminho através dele, era impossível saber para que lado virar. Fiquei frustrado e desesperadamente perdido. Eu rapidamente percebi que a única maneira de atravessar o labirinto era receber orientação de alguém que tinha uma perspectiva diferente. Alguém que já conhecia o caminho através do labirinto. Se eu quisesse evitar virar para o lado errado e bater nas paredes, precisava ter uma orientação sobrenatural. Eu precisava da perspectiva e direção de Deus. Eu vi um raio de luz aparecer de repente sobre a minha cabeça, me envolvendo. Esse feixe de luz me conduziu diretamente através do labirinto e agora eu não perdia tempo ou esforço em minhas viagens. Finalmente,
alcancei a saída do labirinto e sair para um espaço aberto ilimitado. A lição foi clara. O feixe de luz era a presença e orientação do Espírito Santo. A única maneira de atravessar o labirinto da vida era ser guiado pelo Espírito. Somente Ele pode fornecer a orientação necessária de que precisamos. Somente Ele pode nos conduzir através do labirinto da vida cotidiana. Ele falará com você exatamente como falava comigo e lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Se ele pudesse conduzir os israelitas à terra prometida com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, ele pode nos conduzir hoje por sua voz, especialmente quando o seu Espírito vive em nossos corações. O Senhor começou a me instruir dizendo: eu sou aquele que vê o quadro geral. Eu vejo de cima as situações da vida. Através da minha palavra e do meu Espírito, vou falar com você e guiá-lo, meu filho. Veja Salmo 119, versículo 105 e Romanos 8,14. Quando você ouvir a minha voz, você deve responder a mim. Siga a minha voz em seu coração. Não se deixe enganar ou ser enganado pelas circunstâncias. Posso abrir um caminho onde parece não haver caminho. Eu faço estradas no deserto. Vou deixar meu caminho claro para você. Você deve ser muito sensível a mim. Desejo ativar o chamado profético para a sua vida. Não restrinja ou negue minha unção sobre você para profetizar. Muitos outros, além de você, estão no labirinto da vida. Eles desejam ouvir a minha voz também. Estou levantando meus profetas para falarem. Minha palavra profética liberará revelação e poder. Ela trará discernimento, sabedoria, compreensão e direção para aqueles que a receberem. No passado, você ficou surpreso com o que eu disse através de você. Agora é hora de chegar a um nível ainda mais alto de profecia. Meu desejo é que você se mova na esfera profética e pregue com uma graça profética. A inquietação que você está sentindo em seu espírito é uma preparação para a mudança. Há uma agitação e uma insatisfação dentro de você. Você não pode voltar aos velhos tempos. Você não pode voltar. Você deve entrar na nova coisa que eu estou fazendo. Você não me escolheu, mas eu escolhi você. É minha obra. Sua presença incrível me envolveu como uma nuvem. Eu me senti como Moisés parado na sarça ardente. Não precisei de incentivo para tirar os sapatos. Este era realmente um solo santo. Deus estava me chamando para si mesmo e Ele iria me usar. Mas primeiro Ele teve que me preparar, e essa preparação envolveu passar um tempo com Ele, descobrindo a sua vontade. Subtítulo: Sem mais arrependimentos. Não tenha arrependimentos. O Senhor continuou com um tom de autoridade. O arrependimento é a consequência de questões não resolvidas do passado que infestam sua alma. Isso faz com que você fique congelado no presente,
Isso mina a sua força e o impede de produtividade e progresso no meu propósito. Eu sou o Deus de misericórdia, perdão e graça. Eu não faço você viver em arrependimento agora mesmo. Libere o seu passado e deixe-me lançá-lo no mar do esquecimento. Meu servo Paulo compreendeu a grande necessidade de abandonar o seu passado quando disse: Irmãos, ainda não me considero como tendo conseguido isso, mas uma coisa eu faço, esquecendo o que está para trás e avançando para o que está por vir. Prossigo em direção à meta, o alvo para o prêmio do chamado de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Paulo teve grande motivo de arrependimento, mas ele aprendeu a se concentrar no presente e no futuro. Você vê o quanto eu o usei? As lições são aprendidas com o passado, mas a mudança real vem por meio de ações positivas agora e no seu futuro. Se você deixar o passado para trás, trarei uma grande liberação para você nos dias que virão. Por que voltar pelo labirinto? Não há vida em voltar. Hoje, se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Tenho coisas grandes e maravilhosas pela frente. Por favor, ouça a minha voz e deixe o passado para trás. Quero que você caminhe comigo como Enoque fez. Você desejou uma coisa boa. É o desejo do meu coração para você. Sem mais arrependimentos, filho. Ande de mãos dadas comigo a partir de hoje. Sua voz sumiu e no espírito me vi em um oásis no deserto. Palmeiras exuberantes me cercavam e uma fonte de água doce me chamava para saciar a minha sede. Atrás de mim, no horizonte, havia enormes nuvens negras. Essas nuvens estão atrás de mim agora, pensei. Eles não podem mais me cegar para os propósitos de Deus. Não posso voltar, pensei. Seria temerário e até perigoso para mim. Devo continuar com Deus agora. Devo ter fé nele. Fiz uma promessa em meu coração de entregar minha vida presente e meu futuro a Ele. Sou teu servo e discípulo, Senhor. Disse no Espírito em oração. Eu quero ser seu amigo e caminhar com você. Eu libero todos os meus arrependimentos para você, Pai. Conduza-me para o futuro. Com a sua ajuda, o passado não vai mais me paralisar. A turbulência e a inquietação em minha alma se dissiparam com cada palavra de oração sussurrada. Senti minha confiança e a confiança em Deus sendo renovadas. A esperança para o futuro estava crescendo dentro de mim. Eu sabia que o passado logo ficaria para trás, enquanto eu seguia em frente com Deus. Deus tem grandes planos para a sua vida. Ele não quer que você seja sobrecarregado pelo passado ou com medo do futuro. Deixe de lado suas escolhas erradas do passado e concentre-se nele. Tire os olhos de tudo, exceto dele. Ele o guiará em cada passo que você der no labirinto da vida. Ele o conduzirá às grandes coisas que ele reservou para você. Se você confiar nele, ele não falhará com você e você experimentará a mesma esperança para o futuro que eu sentia. Subtítulo: O salto de esqui.
Alguns dias depois, enquanto esperava na presença de Deus, uma imagem de um esqui passou pela minha mente. Eu me vi descendo a encosta íngreme e me lançando no mar. O vento passou assobiando pelo meu rosto, soprando meu cabelo para trás. Meus óculos foram pressionados contra as minhas bochechas pela força do vento. Meus esquis estavam perfeitamente alinhados e segurei meus bastões ao lado do corpo, firmando-os com os braços. Eu voei pelo ar com perfeita precisão e equilíbrio. A velocidade e a vista eram estimulantes e minha pele formigava de excitação. Que pressa! Enquanto eu observava a cena, o Senhor começou a me dizer o significado do que eu estava vendo. Filho, esta é uma época de grande lançamento. O impulso espiritual foi ganho. Você foi lançado em uma trajetória espiritual e minha graça está sobre você. Meu Espírito permitirá que você alcance muito em pouco tempo. Você sentirá a facilidade com que as coisas serão realizadas nos próximos dias. Minha graça está sobre você. Há mais graça disponível para você do que você jamais precisaria. Graça além da suficiência. Minha advertência para você, filho, é que você deve manter o equilíbrio. Eu dei a você o auxílio necessário para ajudá-lo. Os óculos são reajustados para que você possa ver. Visão clara e direção vem de mim. O tempo que você passa na minha presença é necessário para evitar que seus óculos fiquem embaçados. Os bastões de esqui são extremamente vitais. Eles representam as pessoas que dei para apoiá-lo e levantar seus braços. Assim como Arão e Hur ergueram os braços de Moisés, dei a você pessoas para segurar os braços. Ver Êxodo, capítulo 17, versículos 8 ao 13. Você será capaz de se apoiar neles e deixar seu peso cair sobre eles. Eles o ajudarão a cumprir a visão e o peso do meu propósito. Os próprios esquis representam os dois ingredientes essenciais que você deve ter para cumprir meu propósito e ir aonde eu o levarei. Um dos esqui simboliza minha palavra, as Sagradas Escrituras, e o outro esqui é meu Espírito Santo. A palavra e o Espírito devem trabalhar juntos, em uníssono. Suba neles e coloque sua confiança neles, pois eles o manterão em pé e lhe darão o equilíbrio adequado. Por meio deles, dirigirei o seu caminho e você ouvirá a minha voz dizendo: este é o caminho, ande nele. Isaías 30, 21. Este é o momento de posicionamento. Permita-me estabelecer as coisas novas que tenho para você. Durante esta temporada, tome cuidado para cuidar do rebanho que confiei aos seus cuidados. Não os negligencie. Vou dar a você trabalhadores capazes para ajudá-lo em seus cuidados. Acima de tudo, não negligencie nosso tempo juntos. Tenho muito a ensinar e revelar a você. A vivacidade e a alegria dessa visão duraram dias, penetrando profundamente em minha mente e espírito. Estava ficando cada vez mais evidente para mim que Deus estava me curando e me preparando para uma importante designação. Ele estava usando as pessoas ao meu redor e certificando-se de que tudo estava no lugar.
Deus é o construtor principal de nossas vidas. Ele nos escolheu antes de criar os fundamentos do mundo. Efésios 1:4. Quando seguimos seu plano para as nossas vidas, não podemos errar, mas a única maneira de conhecer seu plano e a sua vontade é passar tempo com ele. Não me negligencie, ele está dizendo à igreja. No seu tempo com ele, ele lhe dará tudo o que você precisa para cumprir a sua vontade. Ele o ajudará a manter o equilíbrio em todos os momentos e, com certeza, o levará para as coisas novas que ele tem para você quando você crescer em intimidade com ele. Subtítulo: O gentil cutucão do mestre. A terceira visão surgiu tão espontaneamente quanto as que precederam. Com profunda clareza, Deus reiterou a grande importância de obedecer à sua orientação. No espírito, vi um fantoche lindamente trabalhado, suspenso e mantido no lugar por cordas invisíveis. Os movimentos delicados do titereiro determinavam cada gesto e postura. Qualquer pessoa com menos habilidade e destreza teria feito os movimentos do fantoche parecerem desajeitados e descoordenados. Rapidamente ficou óbvio para mim que a pessoa que controlava esse fantoche era um mestre artesão. Com os mais leves movimentos da mão, a marionete tornou-se realista. Quase parecia que a estatueta estava antecipando os toques suaves das cordas e responderia instantaneamente, quase por reflexo. O Senhor explicou: estou ensinando você a ser sensível aos mais gentis toques do meu espírito. Relaxe e permita-me mover os fios da direção em sua vida. Assim como o mestre titereiro às vezes reposiciona o boneco com um movimento muito suave, eu estive cutucando em direções específicas. Nos próximos dias haverá movimentos muito mais fortes. Eu estou começando a dar revelação e orientação a respeito do futuro. É por isso que chamei você à minha presença. Este é um ano de iniciar as coisas que estiveram sentadas na minha plataforma de lançamento do destino. Esta temporada de preparação está quase completa. Planejei cuidadosamente os dias e anos que virão, e, em um futuro próximo, liberarei ao meu povo uma revelação cada vez maior a respeito das minhas estratégias. Novamente eu digo, não negligencie nosso tempo juntos. Meus profetas podem aprender minha estratégia apenas na minha presença. Fique em paz com sua alma. Subtítulo: Cirurgia espiritual. As semanas anteriores de comunhão com Deus deixaram claro para mim que Ele estava passando por algumas mudanças muito específicas em minha vida. Essas mudanças foram críticas se eu quisesse cumprir a sua vontade. Eu não era diferente de qualquer outro cristão que deseja ser usado por Deus. Ele tem que nos moldar antes de derramar sua vontade e propósito através de nós. Nós somos o barro e Ele é o oleiro. Ele estava definitivamente me moldando, assim como faz com todos que usa.
Ele estava consertando os lugares quebrados e me preparando para o seu serviço. Eu estava em sua mesa de operação. A autoproteção tinha que acabar. Não podia mais ser inacessível e indiferente ao povo que Deus havia colocado ao meu redor. Minha insensibilidade e fachada protetora tiveram que ser quebradas e dissolvidas. Ele estava me chamando para ser compassivo, atencioso e vulnerável. Ele estava exigindo transparência em seu povo, inclusive eu. Era a hora de lidar com o passado e colocá-lo para trás. Eu não podia mais me dar ao luxo de ficar sobrecarregado pelas falhas e feridas em que havia incorrido em batalhas espirituais anteriores. Arrependimentos tiveram que ir. Eu precisava ser livre emocional e espiritualmente para enfrentar os propósitos de Deus para o futuro. Deus me tornou profundamente ciente de minha necessidade absoluta de depender da orientação e liderança do Espírito Santo. Todo progresso futuro exigia visão e direção claras. Devo ser sensível ao menor estímulo de seu Espírito. O Espírito Santo e as Escrituras me manteriam equilibrado enquanto eu viajava por um novo território espiritual e um ambiente espiritual desconhecido nos dias que viriam. Algo estava acontecendo dentro de mim. Deus estava realizando uma cirurgia espiritual em mim. Isso era muito mais do que ter uma visão ou ouvir a sua voz. Ele estava me curando por dentro de profundas feridas do passado e me libertando de medos paralisantes. Meu coração transbordou de alegria com o privilégio de sentar em sua presença e ouvir a sua voz. Tanta vida e revelação resultaram dessas poucas semanas de intimidade com Ele, que eu sabia que nunca ficaria satisfeito com nada menos. Ele estava me chamando à sua presença. Foi um convite a que não resistir. Deus está movendo seu povo em direção a algo muito mais profundo e significativo do que jamais experimentamos. Um grande lançamento está chegando. A igreja está prestes a ser lançada em uma dimensão totalmente nova no Espírito. E cada um de nós é parte dos planos e propósitos de Deus. Mas primeiro Ele tem que trabalhar em nós, dando-nos uma transparência diante de si mesmo e do corpo de Cristo. Não podemos nos conter. Não podemos deixar nada ficar no caminho entre nós e Ele. Seja uma dor passada ou um medo presente, Ele precisa de nossa entrega completa, de nossa absoluta disposição de abrir nossos corações, de ouvir a sua voz e seguir a sua vontade. Aleluia! Glórias seja dada ao nosso Deus. Amém.